está entrando hoje no nosso... A gente está na reta final agora, né? Então, a gente está entrando na última semana de aula formal. A gente tem esse nosso encontro de hoje e vamos ter mais um encontro na próxima sexta-feira. A gente vai trabalhar com a seguinte agenda. O encontro de hoje, nós vamos fechar o conceito de posicionamento. A gente já avançou bastante na aula passada, mas hoje a gente vai fechar e encerrar, portanto, a última componente conceitual que a gente tem no nosso programa, e além disso a gente vai dar início ao processo analítico para lidar com o tema de posicionamento, que é o Multidimensional Scaling, que é uma outra técnica que vai entrar aí para o repertório de vocês como a terceira técnica, né, junto com análise fatorial e cluster. Na aula de sexta-feira, o que a gente está planejando? Na aula de sexta-feira, a gente vai encerrar MDS e aplicações, né? E vai sobrar um tempo para a gente fazer uma revisão dirigida. O que eu estou chamando de uma revisão dirigida? A revisão dirigida ela vai seguir mais ou menos a estrutura do nosso programa e é importante que vocês tragam as questões centrais ou quais os tópicos mais relevantes a serem explorados, né? A ideia é fazer um sobrevoo rápido desde o início, no entanto, não vou chamar de aprofundamento, mas a concentração em alguns temas deveria estar sendo orientada por eventuais questões que vocês achem que vale a pena reforçar. E aí a gente, obviamente, vai dar mais peso, mais ênfase naquilo que for trazer mais benefício para o aprendizado de vocês. Esse é o nosso planejamento para o encontro para os dois últimos encontros que acontecem essa semana. Depois aí, no nosso próximo encontro, vai ser a avaliação final. A avaliação final, ela já surgiu alguma dúvida na outra turma sobre se vocês vão precisar utilizar o Stata na avaliação, né, enfim, rodar comando e tudo mais. A resposta é não. Vocês não precisarão fazer as análises, vocês receberão análises e a partir destas análises precisarão eventualmente desenvolver interpretações, aplicar conceitos. Então nós teremos uma avaliação que ela tem questões escritas e tem questões e tem testes também cobrindo eminentemente a segunda etapa do nosso programa. Obviamente, como é um programa integrado, tem muitos elementos da segunda etapa que fazem referência a elementos da primeira etapa do nosso programa. Então, é basicamente isso que está previsto. Na sexta-feira eu posso dar mais detalhes, uma vez que a avaliação está semi-pronta, não está totalmente concluída. Um outro ponto importante que eu já manifestei por meio do nosso grupo de WhatsApp, ele tem a ver com a situação das avaliações, né? Os instrumentos, numa aula de marketing, inclusive, né, onde a gente está dando tanta ênfase à questão da pesquisa, coleta de dados e etc., esse tema toma uma relevância ainda diferente. Eu não vou dizer maior, porque para a escola, para o INSPER e para todos os professores, as avaliações são super importantes. E, no entanto, na aula passada, ainda que eu tenha deixado um espaço, né, específico para a avaliação ser realizada, por alguma razão que eu desconheço, só tivemos 7 avaliações. Então, eu tive conversando com o pessoal do DEA
e nós estamos abrindo a avaliação novamente na aula de hoje. Ela vai ficar aberta durante toda a aula. E eu quero reforçar o meu pedido, que eu já fiz por meio do grupo de WhatsApp, a importância que é vocês fazerem essas avaliações, porque é isso que vai permitir que nós possamos corrigir rota, que nós possamos melhorar o conteúdo, que nós possamos melhorar a experiência de aprendizagem e que os professores, e no caso particularmente eu, possa me tornar um professor e um indivíduo melhor a partir do feedback de vocês. Então, nós precisamos, do ponto de vista institucional, dessa informação para uma série de análises que tem a ver com a forma de conduzir, inclusive com o próprio processo de capacitação dos professores, e por essa razão eu peço a vocês que invistam um tempinho em fazer a avaliação, complementar a avaliação. Numa turma do tamanho da nossa, 7 avaliações é uma amostra absolutamente pequena, o que não quer dizer que não seja uma oportunidade também de eu aproveitar para agradecer as 7 pessoas que responderam a avaliação também. Sabendo que, primeiro, a avaliação é anônima, segundo, o professor só tem acesso a qualquer tipo de conteúdo da avaliação depois que está encerrado o semestre. Então, não tem uma razão, vamos chamar assim, para a gente, dentro daquela ideia de somos INSPER, de construir essa experiência e a escola em conjunto, a gente poder ter esse momento em que vocês me dão um feedback, né? Além de outros momentos que a gente possa ter de caráter informal, esse é um momento importante, aonde vocês têm, eu tenho, na realidade, a oportunidade de receber o feedback de vocês. Então, conto com o esforço de vocês e com a colaboração de vocês para que a gente possa ter uma quantidade de avaliações mais robusta para a gente poder aí direcionar o encaminhamento das nossas ações de melhoria contínua aí na disciplina, no programa e na trilha, né? Porque na realidade eu, como professor responsável pela trilha, tenho também interesse em conhecer a avaliação dessa disciplina e das outras disciplinas para a gente poder, junto com a coordenação, olhar a trilha de marketing de uma forma mais integrada e mais ampla. Isso posto, alguma dúvida, questionamento por enquanto? Silêncio, estou assumindo que não. Então, seguiremos. Antes da gente dar continuidade, o que vocês se recordam, o que ficou para vocês sobre o tema posicionamento que a gente cobriu na aula passada? Salvo equívoco, a gente parou quando a gente estava falando de Cacau Show. O que ficou sobre posicionamento? O que é isso? Para que serve? Onde que se encaixa? Oi, professor, eu acho que o objetivo é criar uma imagem na mente do público-alvo. Exatamente, Lívia. A gente tem o posicionamento, ele vem na sequência de outras decisões ou de outras ações estratégicas de marketing. Então, a gente tem no marketing estratégico as decisões de segmentação e escolha do mercado-alvo. A gente segmenta para entender e a gente segmenta para alocar recursos e a gente faz as decisões de escolha do mercado-alvo. Essa escolha é feita a partir dos nossos objetivos, dos recursos e da oportunidade. E uma vez escolhido o mercado-alvo, a gente vai trabalhar o tema posicionamento. É o posicionamento que vai nortear as ações de construção e entrega da proposta de valor. É por meio do posicionamento que a gente vai elaborar todas as decisões relacionadas a produto, preço, promoção, marca inclusive,
comunicação e etc. E vocês estão tendo, de certa maneira, uma oportunidade de passar por isso, né, no caso da APS. Então, se a gente pensa lá no grupo eu vou errar, o Ecopark, eu acho, esqueci, não sei se é Ecopark ou era Ecomol, Ecopoint. Acho que é isso, né? Se não, o grupo me corrige aí se estiver errado. EcoSpot, professor. EcoSpot, isso, boa, EcoSpot. Eu acertei o Eco, ganhei nota 3, fui reprovado. EcoSpot, né? Eu estou construindo lá uma proposta de valor de um lugar onde eu vou ter, a princípio, uma série de lugares, né? Eu estou chamando de lugares para não falar só de lojas, falar de lojas, de lugares de serviço, espaço para interação, e eu preciso que as pessoas percebam esse lugar de uma forma diferenciada. Mas que pessoas são essas, né? Essas pessoas são o mercado-alvo. Né? Esse mercado-alvo ele vai valorizar algumas coisas mais do que outras, e eu vou precisar garantir que na entrega, lá no EcoSpot, essas coisas estejam presentes. Então, no final do dia, o que a gente está falando é como é que eu penso, como é que eu planejo, como é que eu crio essa posição distinta na cabeça do consumidor. E por que é importante que isso seja distinto e valorizado, hein, gente? Por que é chave para a questão do posicionamento eu achar esse lugar na cabeça do consumidor que é só meu? Por quê? Pela diferenciação? Pela diferenciação. Mas por que eu quero fazer a diferenciação? O que ela contribui? Por que a diferenciação é importante, gente? Breno, você está aí? Cauê? É importante porque você consegue, tipo, você se afasta da competição, né? Você explora toda uma área sozinho. Exatamente, você consegue, se você é percebido como diferenciado, você aumenta o benefício percebido. E aí você tem uma decisão, eu posso até cobrar mais, aumentando, né, o sacrifício e a balança não se desequilibrando. Então, o fato de eu procurar essa posição única é sempre na direção de eu conseguir promover um comportamento do consumidor, um comportamento do cliente que seja mais consistente com os meus propósitos, seja mantê-lo fiel, seja aumentar a receita, seja poder cobrar mais, cobrar um prêmio, né, cobrar por conta de mais valor que eu estou entregando. Então, o conceito de posicionamento, na realidade, ele parte do pressuposto que eu vou desenvolver essa imagem na mente do público-alvo, que ela ocupa essa posição que é determinada por meio de atributos-chave, que é aquilo que de fato é importante para o indivíduo, define em que a arena, né, de que forma e para quem e contra quem eu estou competindo. E essa análise que envolve, quando a gente pensa lá nos nossos 5 Cs, ela envolve entender aspectos da concorrência e aspectos de comportamento do consumidor barra cliente. Né?
mesmo tipo de pesquisa que a gente faz em outros contextos, a gente vai utilizar aqui. Por quê? Eu preciso saber quem são os concorrentes, o que eles oferecem, naquilo que são as dimensões relevantes, as dimensões valorizadas pelo consumidor. E aí eu vou tentar achar esse espaço, né? Eu vou tentar buscar essa vantagem competitiva, que seria o meu diferencial em relação a as demais ofertas, criando valor, né? Nesse caso, para o consumidor por meio desses atributos chaves e criando, obviamente, transferindo parte desse valor para os acionistas. Ela é a forma, ela é a ferramenta das mais importantes de marketing, porque ela determina o que a gente vai fazer nas outras decisões. Um monte de coisas que a gente vai ver lá em Marketing 2, produto, preço, promoção, canais, mesmo as decisões de pessoas, elas são subordinadas, vamos chamar assim, às atividades, às decisões de posicionamento. Então, eu preciso ter clareza nesse posicionamento, porque é isso que me ajuda, por meio dos elementos, né, controláveis do marketing mix, por meio do marketing mix, entregar essa proposta de valor. Então, eu sei que, por exemplo, ontem vocês tiveram aula para discutir o caso da Disney, não tiveram? Tiveram ou não tiveram? Eu vi foto. A gente teve. Teve, legal. E aí, o que tem lá? Qual que é o posicionamento da Disney? O que é a posição única que a Disney ocupa na cabeça das pessoas? Quando vocês pensam Disney, vocês pensam o quê? Acho que, de uma maneira geral, acho que entretenimento, mas no sentido mais de uma coisa tipo família, assim. Entretenimento, mas ele tem um foco específico, esse entretenimento? Tem algum foco principal? No caso, acho que Star Wars, só que acho que para a maioria das pessoas, mais a parte de desenho, enfim, infantil e família. Então, infantil e família. Então, para muitas pessoas, para uma parte substancial, a Disney ela é um entretenimento de família. A Marvel, que faz parte do grupo Disney, já é entretenimento também, mas não é tanto para a família, é para um outro tipo de público-alvo. São dois posicionamentos claros. É por isso que fica meio difícil imaginar você ter uma marca única para essas duas propostas de valor. Agora, parem para pensar nas decisões que precisam ser tomadas quando você pensa num personagem, quando você pensa todo o merchandising que vai em torno daquele personagem, na forma de comunicar, quando você pensa na pessoa que vai representar esse personagem no parque, né, quando a coisa acontece. Se é um evento, se a experiência é o parque, é aquela coisa meio de fantasia imaculada, toda aquela estrutura que está nos bastidores para dar a impressão de que o parque ali é quase que um santuário, ele é imaculado, não tem sujeira, não tem problema, não tem nada. Tudo isso por conta desse posicionamento que a gente está construindo. Você pega o caso do Starbucks como terceiro lugar, que é um outro tema que a gente já explorou. Lá no Starbucks, a ideia do terceiro lugar pressupunha que tinha o café de qualidade, o atendimento, o serviço e o ambiente. Todas aquelas decisões decorriam desse posicionamento. Só que ao longo do tempo, o posicionamento construído começou a representar coisas diferentes para um público que estava chegando lá. E daí a gente precisou, né, debater um pouco na discussão do nosso caso, né, o que o Starbucks poderia fazer? Ele poderia mexer no posicionamento, né, mas aí ele seria o Starbucks, né, focando nesse novo público-alvo que estava menos preocupado com o terceiro lugar e eventualmente mais preocupado com um café mais ágil, com preço e etc. Então, ao longo do tempo, a gente está monitorando, né, o que está acontecendo no mercado, a gente está verificando, né, o que está acontecendo no contexto, como é que está mudando a concorrência, o que está acontecendo com os consumidores, e isso pode ensejar
ajustes, vamos chamar assim, no posicionamento ao longo do tempo. A gente fez uma discussão, né, que ilustra um pouco essa nossa conversa, né, por meio das marcas da Arezzo & Co. A gente comentou, né, que lá em 72, quando o grupo começou, ele começou com uma marca, essa marca tinha um apelo mais amplo, né, a princípio ela atendia, né, o público feminino em geral. Ao longo do tempo o mercado foi evoluindo, o mercado foi se transformando, a concorrência foi alterando, e aí foram surgindo outras tantas marcas dentro do mesmo grupo. Cada uma das marcas com posicionamento distinto, caracterizando aí, né, a adoção de um marketing diferenciado ou segmentado, a identificação de segmentos distintos com propostas de valor distintas. A gente também viu que o tema de posicionamento, e muitos dos temas que a gente está tratando aqui, eles são aplicáveis tanto no contexto de relação com consumidores, como no contexto de relação entre empresas. Então, a gente trouxe no encontro passado esse slide mostrando o posicionamento da WEG. A WEG, por ser uma empresa que trabalha com soluções para engenharia e, portanto, é um engenheiro vendendo para outro engenheiro, né, equipamentos que vão ser utilizados para gerar, por exemplo, conforto ou funcionamento de edificações, a abordagem do posicionamento ela acaba sendo mais técnica do que quando a gente pensa num posicionamento, né, tipo terceiro lugar, ou pensando nas marcas da Arezzo, uma questão mais fashion ou uma coisa mais trendy, né, que tem as coisas a ver com aspectos psicográficos, aspectos comportamentais. No business to business até existe espaço para isso, mas é um espaço menor porque prevalecem as questões de racionalidade. E a gente acabou, se não me falha a memória, discutindo, fechando o nosso encontro de sexta-feira com a questão da Copenhague, né? O que vocês se lembram da discussão que a gente fez na Copenhagen para ilustrar esse negócio do posicionamento? A evolução, esse negócio do posicionamento é ótimo, essa evolução do posicionamento. Aquilo da Copenhagen era mais premium, aí depois com a Cacau Show ela abriu uma outra linha, que é a Brasil Cacau, para competir com ela, usando já Exatamente. parte do que ela tem de expertise e tudo mais. Obrigado, Cauê. Exatamente. A Copenhagen, como está dito, inclusive dá para a gente ver aqui no slide, né? A Copenhagen é a tradição, qualidade, preservação de sabores, originalidade, sofisticação. Então, esse era um posicionamento bem premium. E que tinha lá um determinado espaço e abocanhava, ou falava com uma parte importante do mercado. Só que o mercado evoluiu, o mercado se movimentou. Então, você tinha, num primeiro momento, a Copenhagen, algumas marcas tipo Copenhagen, muito poucas, os chocolates industrializados na outra ponta, tipo Nestlé, Garoto e etc., e um monte de gente aí fragmentada, artesanal. Aí surge uma empresa como a Cacau Show, né, que traz uma ideia, né, de experiências e principalmente focando na parte de inovação, de atenção aos detalhes e principalmente produtividade. Então, uma inovação voltada, né, para a produtividade. A empresa começa a criar ela começa a explorar, vamos chamar assim, uma parcela importante, uma parte substancial do mercado que estaria disposta a pagar mais do que um chocolate industrializado, porém talvez não tanto quanto para um produto Copenhagen, em virtude do posicionamento, né? Que é um produto de qualidade, mas não necessariamente precisaria da qualidade da Copenhagen. E isso, obviamente, permitiu que a Cacau Show fosse se expandindo, se tornasse, né, uma das maiores franquias de chocolate do mundo, e nesse sentido começou a
abocanhar, né, uma parte importante desse mercado, inclusive lançando linhas que começavam a avançar, vamos chamar assim, nas linhas da própria Copenhagen. A Copenhagen poderia ter baixado o preço, a Copenhagen poderia ter tentado mexer no seu posicionamento, a lá Starbucks, que a gente teria discutido, falar, não, vou pegar e vou criar aqui a Copenhagen Light, vou criar, enfim, qualquer outra possibilidade, mas ela preferiu construir uma outra marca, que aí teria um apelo jovem, democrático, nesse sentido, alavancando as competências que a empresa tem, mas, por outro lado, saindo um pouco daquele posicionamento da tradição, da sofisticação, criando, então, nesse caso, uma concorrência mais direta e preservando o posicionamento da Copenhagen. E, evidentemente, na hora que você cria a Brasil Cacau, você precisa, né, entregar essa proposta de valor de maneira distinta em relação à proposta da Copenhagen. Então, a escolha dos pontos de venda é diferente, o sortimento é diferente, o preço é diferente, a ambientação de loja é diferente. Priscila, você levantou a mão? Sim, professor. Uma dúvida que eu tenho, como é que ela consegue ter o mesmo posicionamento da Copenhagen, mas entregando outra proposta bem diferente da Copenhagen? Essa parte que eu fiquei em dúvida. Então, ela pega ela constrói, na realidade, esse posicionamento. Espera aí que eu me perdi um pouco. Repete um pouco a pergunta. Desculpa, Priscila, eu me perdi aqui na resposta. Não, sem problemas. A dúvida que eu tenho é como é que ela consegue preservar o posicionamento da Copenhagen sendo bem diferente dela, sabe? Entregando propostas diferentes. Tá, então, o que acontece? Ela não pode dizer que ela é a Copenhagen mais barata. Ela pode dizer que ela está dentro do mesmo grupo. Mas se ela disser que ela é uma Copenhagen mais barata, o que vai acontecer? Se as pessoas entenderem que o benefício é o mesmo, o que acaba acontecendo? A gente vai ter um monte de gente que eventualmente vai comprar, um monte de gente que vai comprar esse produto pagando menos, e para a empresa não é legal. Então ela precisa construir essa distinção de posicionamento. Ah, tá. Então, os posicionamentos da Copenhagen e da Brasil Cacau, da Brasil Cacau são diferentes. Não, tem tá. que ser, senão, não, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu posso me aproveitar de sutilmente dizer que eu faço parte do mesmo grupo, mas se eles forem vistos como iguais, o que vai decidir é o preço. Como o preço da Brasil Cacau é melhor, as pessoas vão migrar de Copenhagen para Brasil Cacau. Tá ótimo, entendi. Tá? Obrigada. E isso acontece em várias situações. Muito bem. Aí a gente tem, então, a questão do posicionamento. Mais alguma dúvida com relação a esse exemplo, esse exercício de posicionamento? Porque isso aqui ajuda a gente a endereçar essa questão de posicionamento. E aí, pegando o seu ponto também, Priscila, o que a gente tem? O posicionamento é o jeito que a gente quer ser percebido. Agora, precisa ver como é que o consumidor vai entender isso, que é a imagem. Porque vocês imaginem, se o consumidor entender que a imagem da Copenhagen a imagem da Brasil Cacau é uma Copenhagen mais barata, aí ela pode ter problema. A marca Copenhagen pode ter um problema e um desafio. Então, é muito importante que a gente trabalhe para garantir que o posicionamento esteja sendo entendido na cabeça do consumidor da forma como a gente quer. Como é que vocês acham que a gente garante isso? O que ajuda, né, a gente a, pelo menos da nossa parte, né, entregar
é o posicionamento desejado, que pode ser evidentemente percebido de forma distinta pelo consumidor. O que faz isso? Pode repetir a pergunta, professor? Estava anotando outra Não, parte. então, a pergunta é, o que a gente tem que fazer, o que a gente faz, né, que ajuda a garantir que o posicionamento chega nesse, né, entrega, vamos chamar assim, para o consumidor aquilo que a gente precisa tá imaginando. Que tem a ver com essa ideia da importância do posicionamento que a gente mencionou anteriormente. Vou dar um exemplo para vocês. Será que faria sentido a Copenhagen, por exemplo, para aproveitar os pontos de venda, fazer um corner lá, uma área da Brasil Cacau lá dentro? Para mim não faz sentido. Então, mas por quê? Porque não é o mesmo público-alvo, assim. Então, percebam, eu tenho que entregar, na hora que eu vou discutir o ponto de venda, na hora que eu vou discutir, na hora que eu vou discutir a decisão de ponto, é mais barato eu fazer um corner dentro da outra loja. Só que não tem nada a ver com o posicionamento. Então, eu preciso garantir que as minhas ações, todos os esforços que eu vou estar desenvolvendo, eles têm que transmitir essa imagem, todas as escolhas que eu vou fazer. Agora, o que vai acontecer é que o consumidor ele é autônomo, ele decide o que ele quer, como ele quer interpretar. Você tem que trabalhar do seu lado para diminuir a chance dele interpretar errado. E é aí que a coisa fica meio complicada muitas vezes. Tem empresas que embarcam, por exemplo, né, vocês estão ouvindo a grande discussão em torno do tema, por exemplo, de ESG, né, de questões ligadas ao ambiente, à questão social, governança e tudo mais. Se fala em um monte de escolas, um monte de discussões de empresas e tudo mais, e começa um monte de empresa começa a falar, não, peraí, eu já faço isso e tal, mas não entrega isso, e aí essa coisa fica desconexa, né? Então é importante a gente entender que o posicionamento da nossa proposta de valor, da nossa marca, da nossa oferta, ele é o guardião, vamos chamar assim, das ações que nós vamos estar tomando. E essas ações, elas se manifestam de várias formas. Essa análise, não essa análise, mas esse quadro de referência que a gente tem aqui, que são os pontos de paridade e os pontos de diferença, eles são, ele é um recurso bem simples, mas ele ajuda a ilustrar bem essa nossa ideia, né, o que a gente está procurando definir como elementos para construir o posicionamento, né, dado que a gente está buscando a diferenciação. Então, nessa área aqui, a gente tem tudo que o cliente quer. E vamos assumir, né, que a gente está comparando a oferta da nossa empresa com a oferta de um concorrente, né? Então, nesse sentido, tem coisas do que o cliente quer que a minha empresa consegue entregar. E tem coisas daquilo que o cliente quer que o meu concorrente consegue entregar. Existe uma região, vamos chamar assim, que é uma região aonde eu e o concorrente entregamos aos olhos desse indivíduo a mesma coisa. Então, não há diferenciação. A gente vai chamar isso de ponto de paridade. Então, se a gente for falar, por exemplo, de chocolate de qualidade, qual das três marcas ali, se a gente pensar em Cacau Show, Copenhagen e Brasil Cacau, qual das três marcas que pode se apropriar, vamos chamar assim, desse atributo de qualidade? Copenhague. Então,
ela pode se atribuir... os outros não têm qualidade, então, Cauê? Não, eles têm, mas acho que ela pode se colocar como uma qualidade superior, assim. Então, ela pode... Então, aí a diferenciação seria uma qualidade superior. Eu teria que argumentar perante o público-alvo como é que eu explico essa qualidade superior, né? Sortimento, opções... Tem alguns atributos que é meio difícil de você mostrar com clareza o seu diferencial. Então, a gente vai sempre procurar explorar no nosso posicionamento aquela parte da nossa oferta que ela é válida para o consumidor, ela é relevante para o consumidor, mas que o concorrente não tem. E, eventualmente, o que eu posso tentar é achar formas de, com outros elementos da minha oferta, tentar diminuir os pontos de diferenciação. Então, eu vou buscar para a diferenciação aquilo que, de fato, eu tenho e é único, né? E eu consigo, dessa forma, construir como parte do meu posicionamento um diferencial que me permite criar essa posição única na cabeça do consumidor. Tradição, por exemplo, a gente pode ter outras reflexões, mas qual das 3 marcas é a mais tradicional, está há mais tempo no mercado, ou tem essa ideia mais de ser sofisticada? É a Copenhagen, isso é um atributo difícil da Cacau Show, por exemplo, pegar. Agora, a parte de acesso democrático, já fica uma briga entre a Brasil Cacau, jovem e democrático, entre a Brasil Cacau e a Cacau Show. Então, nesse sentido, né? Só que aí o que acaba acontecendo, indo um pouco mais adiante, a Brasil Cacau lança as mega lojas, por exemplo, vai lançar um hotel agora, a Cacau Show, né, em torno do chocolate, e aí ela não vai levar para o lado de tradição, mas ela começa a levar para o lado da experiência. Como é que faz a Copenhagen com isso? Então, o tempo inteiro é uma dança, vamos chamar assim, entre os diversos players, né, tentando achar esses espaços, né, essa dança com o consumidor e tentando achar esses espaços para encontrar a forma de diferenciação. Evidentemente, tem um monte de coisa que a gente oferece que para o consumidor ele não pode não fazer diferença. E é por isso que é importante a gente sempre estar trazendo a perspectiva do consumidor para dentro da organização. Vocês estão tendo a oportunidade, eu tenho a oportunidade de interagir com alguns e algumas de vocês aí por conta do Business Plan, e né, vocês têm comentado, né, o que vocês vão descobrindo aí quando fazem entrevista, conversam com as pessoas e vão descobrindo, né, o que elas valorizam. Então, existem alguns posicionamentos meio padrão, né, que você pode construir valor baseado em preço ou num desempenho esperado, né, ou na parte de relacionamento. Aqui tem um exemplo de companhia aérea, né? As companhias aéreas, como o caso da Ryanair, né, de low cost, a Avianca já está, não preciso até trocar o slide, mas as companhias que entregam, se pegar o caso aqui, deixa eu trocar aqui o logo, devia já ter trocado pela Latam, por exemplo, é a questão de você ter, ela é confiável, ela até cobra um pouco mais caro, tem uma certa qualidade, mas é uma questão de desempenho. Se vocês olharem a trajetória da TAM, inclusive, antes de virar Latam, ela foi a primeira empresa aqui no Brasil que começou a colocar horário de embarque, coisas do tipo 9 da manhã e 7, chegada 11h23, porque, de certa maneira, isso aqui ajudava a tangibilizar a confiabilidade, ajudava a tangibilizar a pontualidade, que é um atributo importante de desempenho em companhia aérea. E vão ter outros que vão estar baseados mais em excelência em serviço, em oferta customizada e na personalização. Isso vai mudando ao longo do tempo. Pegando o exemplo de companhia aérea aqui no Brasil, num primeiro momento, você tinha, há muitos anos atrás, a TAM, né, que começou a operar voos a partir de centros urbanos, das capitais.
E para isso, ela entregava um valor importante, né, porque você não tinha mais que pegar o voo aqui em Guarulhos e descer lá no aeroporto de Confins, você conseguia pegar o avião aqui em Congonhas e descer lá em Confins, em Minas Gerais. Isso acrescentava, facilitava a vida de quem viaja, principalmente a trabalho. Tinha a história do tapete vermelho, né, o consumidor bem valorizado. Aí a Gol entrou com uma oferta mais automatizada, mais baseada em preço. E aí a TAM acabou tentando virar uma Gol e depois a Gol acabou tentando virar a TAM e aí criou, né, uma dificuldade de posicionamento, de entendimento entre as duas empresas. Então, ao longo do tempo, as empresas vão mudando, né, as suas abordagens, ora com melhor resultado, ora com outros resultados. Mas, nitidamente, ao longo do tempo, quando você pega companhias aéreas no Brasil, você vê nitidamente como é que a TAM saiu de um posicionamento mais orientado para performance e desempenho, e quando começaram a surgir os players orientados a preço, ela fez uma opção de começar a descer, a tentar competir na arena desses outros players. Então, isso é mais um exemplo análogo aí ao caso, ao que a gente estava falando da Cacau Show. Pois não, Priscila? Professora, essa é uma outra dúvida que eu tenho. Por exemplo, esse caso da TAM, ela tinha um posicionamento mais voltado para essa parte de alta qualidade, e aí depois, conforme vem concorrente, ela vai adotando outras estratégias, né? Mas isso não pode acabar confundindo a cabeça do consumidor? Que foi exatamente o que aconteceu. Você chegou em determinadas situações em que era mais caro você pegar Gol do que TAM. Só que a Gol, por exemplo, o serviço de bordo era praticamente nenhum e o serviço de bordo da TAM era um serviço diferente. Aí a conta começa a não fechar. Ah, entendi. Seria um pouco análogo a Copenhagen começar a baixar preço, entendeu? É, E exatamente. manter o mesmo padrão. E assim, não depois que a coisa acontece, é fácil você ficar olhando e falar assim, mas aqui podia ter feito assim, aqui podia ter feito assado. É que tem toda uma dinâmica de momento, das condições, inclusive, que a empresa tem. Você pega muitas empresas europeias pegando aviação, e aviação é um mercado complicadíssimo, né? Porque você compra um ativo que é um avião, e isso vai ficar com você 30, 40 anos, com um custo gigante de aquisição e um custo enorme de manutenção, né? E com a demanda que você tem de atualização e de otimização e tudo mais. Muitas empresas europeias acabaram por criar subsidiárias para operar com para concorrer com esses indivíduos, com essas operadoras low cost, né, muitas das grandes empresas. Então, de certa maneira, você cria uma segunda marca, você cria uma outra proposta de valor para poder fazer frente a esse outro player. Tudo bem? Tudo sim, obrigada. Tá? E o que acaba acontecendo, né, a procura, né, de a gente pensar cada vez mais, né, em construir a proposta de valor alinhando o propósito buscar que a nossa empresa ela comece a ter propósitos mais elevados, conectados e identificados com um determinado público-alvo. A gente tem acompanhado e tem visto cada vez mais consumidores, cada vez mais exigentes, cada vez mais bem informados, exigindo que as empresas entreguem, né, as promessas que elas fazem. Por isso que estou dizendo que em outras épocas era muito fácil uma empresa ela tentar, vamos chamar assim, se apropriar de algum atributo, de alguma característica, e por conta do nível de informação, por conta do nível de criticidade, né, dos indivíduos, né, de criticidade no sentido crítico, as pessoas acabarem seguindo naquela direção. E isso está acontecendo muito novamente nesse tema que a gente está mencionando de ESG, né? É um tema para prestar bastante atenção, porque ele é um tema importante, muitos indivíduos na sociedade estão valorizando cada vez mais esses aspectos, daí que os
planos de negócio de muitas empresas, muitas coisas que vocês estão fazendo, tem uma preocupação de genuinamente, né, construir uma proposta de valor em torno de propósitos mais elevados, que estão traduzidos, de certa maneira, pela ODS, e procurando indivíduos que estejam conectados a isso. Quando a gente vai usar o posicionamento, né, sempre você tem a tentação de eu vou contar tudo que eu tenho, né? Que é aquela ideia de eu dizer, olha, não importa se é paridade ou se é diferencial, eu vou listar tudo, né, que é o chamado mais é sempre melhor, né? Imaginando que o consumidor sempre vai procurar, né, soluções que tenham a maior quantidade ou maiores benefícios. O difícil aqui é você comunicar tudo isso de forma organizada. Então, depende do que você tem disponível ali no arsenal, vamos chamar assim, de atributos, né? Num outro ponto, você tem, né, alguns aspectos em que você vai considerar quais são, né, as diferenças que você tem em relação à concorrência, ou seja, coisas que você tem e que a concorrência também tem, mas que você é melhor, né? Não é uma característica única que só você tem, que é essa abordagem que a gente chama dos melhores benefícios. Aqui, só eu tenho. Aqui, a diferenciação é pelo atributo. E aqui, a diferenciação é pela intensidade do atributo. Eu tenho mais. E aqui eu tenho tudo. Tá? Evidentemente, os desafios, né, é a gente conseguir comunicar e organizar tudo isso. Até porque o nosso objetivo é subordinar as ações que vêm depois a partir da escolha que a gente fizer. Porque se a gente contar que a gente tem tudo, né, a gente vai ter que, de alguma maneira, entregar tudo. Se a gente contar que a gente tem algumas coisas que a gente tem mais do que a concorrência, a gente precisa garantir que isso aconteça. E como é que a gente sintetiza um posicionamento, né? A gente sintetiza um posicionamento basicamente dizendo, primeiro, quem é o público-alvo. Então, o posicionamento já vem, como a gente já tinha dito, da decisão de targeting. Então, eu preciso conhecer quem é o público-alvo, porque conhecendo quem é o público-alvo, eu vou conhecer o que ele valoriza. Quais são os atributos-chave. Aí, por uma avaliação com a concorrência, eu consigo entender como é que a minha oferta se compara com a oferta da concorrência, expondo aquilo que eu tenho para oferecer, que tem um caráter mais geral, e aquilo que eu tenho que é único. E termino, né, de certa maneira, explicando como é que essa diferença é garantida, como é que ela é suportada, né, o que a gente pode fazer. Então, se a gente tentasse escrever aqui qual é o posicionamento, né, da Brasil Cacau, o que a gente poderia escrever? Quem é o público-alvo? Eu vou ler para vocês aqui, ó. Qualidade e sabor a preço acessível, jovem, democrática e de todo brasileiro. Assim é a Brasil Cacau. 12 anos de história, 400 lojas, oferecemos aos nossos clientes uma experiência incrível. Chocolates deliciosos com qualidade, preços acessíveis e atendimento caloroso. Quem é o cliente? Como é que a gente descreveria? Todo brasileiro? Não, então, consumidores de chocolate, eles não fazem distinção, né?
que buscam qualidade a preços acessíveis. Evidentemente que a gente está cometendo aqui, vamos chamar assim, é uma forma de tentar ilustrar a estruturação, o uso disso aqui. Evidentemente, isso deveria estar baseado nas pesquisas, numa análise mais detalhada e tudo mais, mas está escrito lá, né, que eles oferecem isso. O que ela oferece? Que os outros oferecem, que talvez seja difícil de dizer que é um diferencial. Aí ele fala assim, cadê? Oferecemos, nós temos uma experiência incrível, chocolates deliciosos com qualidade, preços acessíveis e atendimento caloroso. Nossos principais destaques são os mais de 30 sabores de trufas e mini-trufas, além de dinda, gato mia, tabletes variados e cookies. Além dos chocolates, grande parte das nossas lojas oferece também serviço de cafeteria, entre outras delícias, além do surpreendente sorvete e fondue de chocolates e frutas frescas. E aí? O que ele oferece? Que a gente poderia colocar aqui, que na realidade, no ponto de paridade, é aquilo que é meio uma condição higiênica para competir. A gente não precisa escrever a marca a gente pode dizer lá, a marca oferece. O que a marca oferece? Se o cara está procurando chocolate de qualidade, né, oferece lá atendimento, ele está falando, o atendimento acho que mais estaria, vamos deixar que que ele seria um diferencial. Ela oferece produtos, né, diversificados, com qualidade, né, e como diferenciais, a gente pode dizer a preços acessíveis, talvez não seja o preço, lembrem-se que a gente pode estar utilizando aquele nosso diferencial que é melhor que a concorrência, mas a concorrência também tem um preço acessível, só que o meu é mais acessível, com atendimento caloroso, sei lá se é esse o termo que está lá, e oferta de produtos complementares, sorvete lá, o fondue, etc, etc, etc. De novo, assumindo que isso sejam diferenciados. Porque temos o suporte do grupo CRM, por exemplo, que é temos 12 anos de experiência e assim por diante. Então, é uma forma da gente escrever, né, um positioning statement. A gente tem que ter na declaração de posicionamento que vai orientar depois as ações a seguir, a gente sintetiza, né, as pesquisas de segmentação, as análises da concorrência, as análises do contexto, e isso ajuda a tangibilizar, né, a nossa proposta de valor. Eu vou apresentar, obviamente, uma que é feita de maneira mais profissional e não anedótica, que nem a gente fez aqui. Aqui é o Listerine em pastilha, né, em pastilha naquelas fitas. Então está definido no público-alvo é o target. Vejo que aqui ele está usando variáveis de perfil, mas estava usando variáveis de comportamento. Então está dizendo a indivíduos que estão numa determinada faixa etária, passa a rotina fora de casa e se preocupa com higiene bucal. Está lá definido. Esse é o foco, não quer dizer que outras pessoas que estejam fora desse foco não sejam atendidas, mas eu vou focar as minhas ações, a minha comunicação, o ponto de venda, as características do produto nesse público. Ele é um antisséptico bucal, ou seja, ele está na categoria de antisséptico bucal. Então, eu já digo que, olha, o que eu espero desse produto? Eu espero o que eu esperaria de qualquer antisséptico bucal. Então, nesse sentido, ele não tem um diferencial. Qual é o diferencial? O diferencial é que ele é fácil, prático, porque ele traz, né, o benefício da categoria de forma conveniente para a correria do dia a dia. E como é que eu traduzo a conveniência, que é o grande diferencial? Ele se apresenta em formato de pastilha solúvel, trazendo, né, de novo, os benefícios do enxaguante bucal, porém cabendo no bolso. A partir dessa decisão, dessa definição,
né, eu consigo orientar as minhas ações subsequentes. Então, quando eu vou ver, por exemplo, o ponto de venda onde o Listerine Pocket vai estar sendo oferecido, eu posso, por exemplo, ampliar, né, a cobertura e vender esse produto em lugares onde não precisa estar no lugar, no supermercado ou na farmácia. Eu posso colocar em bar, por exemplo, né, dado que ele é menor. Eu posso, nesse caso, trabalhar com uma embalagem que ela tem que ter uma facilidade no processo de manuseio. O preço, evidentemente, como tem conveniência, deveria ser um preço que remunera, né, a empresa por conta da conveniência. Então, o positioning statement, a declaração de posicionamento, ajuda a gente a desenhar, vamos chamar assim, os elementos que vêm da proposta de valor. Aí que poderiam, nesse caso, é produto, mas se fosse serviço, teria a ver com as escolhas que a gente vai fazer. Pega o caso do Starbucks, né? Como num primeiro momento o público-alvo eram os amantes do café, naquela característica que a gente tinha no público eminentemente feminino, com maior nível de educação, o Starbucks era um lugar para se tomar café, né, que combinava um café de extrema qualidade, um atendimento absolutamente diferenciado e competente e um ambiente diferenciado, né? E por que tudo isso? Porque o Starbucks entendia que esse conjunto de informações constituía o tal do terceiro lugar, ou porque ele queria oferecer uma oportunidade das pessoas a curtirem, vamos chamar assim, o espaço da cafeteria como uma alternativa à sua casa, à sua residência, ao trabalho. E o que posiciona a marca? Tudo, né, que a gente usa para fazer a entrega da proposta de valor. O preço ajuda a posicionar, o produto, a embalagem, a marca, a distribuição, a comunicação, as pessoas, o processo e as evidências físicas. Pegando de novo o exemplo do EcoSpot, vai ser meio complicado, né? Se você tiver gente ali trabalhando no EcoSpot que não faz, pelo menos não demonstra ali, né, que tem alinhamento com a proposta de valor do lugar. Vai ser muito complicado se, por exemplo, o próprio EcoSpot não fizer compostagem, não reciclar, não reutilizar água de chuva e coisas do gênero, né, que tem a ver com os processos, com as próprias evidências físicas. Então, tudo que a gente faz acaba comunicando e, portanto, acaba ajudando a construir o posicionamento. Não é exclusivo da comunicação. Toda a proposta de valor está subordinada a essa ideia do posicionamento. E no final do dia, o que a gente está tentando buscar é sermos diferentes num universo onde temos inúmeras oportunidades, muita competição e etc., o que a gente está buscando? A gente está buscando encontrar um espaço, esse espaço na cabeça do nosso público-alvo, para que a gente consiga comandar, como a gente viu lá naquele desenho da balança, ter uma percepção de mais benefícios sendo oferecidos e, por essa razão, a gente possa extrair mais valor desse consumidor. Então, do ponto de vista conceitual de posicionamento, a gente começa no público-alvo, né, e acaba no detalhamento, né, dos pontos que a gente tem em comum, dos pontos de diferenciação e por que a gente consegue entregar. Esse é o conceito de posicionamento. O que a gente vai ver agora na sequência é, ok, eu entendi o conceito de posicionamento, mas como é que eu posso materializar a informação, como é que eu posso traduzir, né, na construção de um posicionamento as informações e os dados que eu posso coletar junto ao mercado. É isso que a gente vai fazer a partir do intervalo. Alguma dúvida ou questão até esse momento, gente? São 10h45, quando for 10h55 a gente volta e eu vou começar a falar da tradução, né? Como é que a gente vai